Olha, uma dor de cabeça, né, quando o celular precisa ser trocado. É um gasto a mais, que muitas vezes não estava previsto, sem falar naquela transferência de contatos, backup e por aí vai. Para aumentar a vida útil do seu aparelho, nós temos algumas dicas. Veja aí. Quem não tem cuidado com o celular acaba tendo que levar para assistência técnica ou comprando outro. Normal não fazer a limpeza periódica no celular, né? Quando ele tá com cara de que tá sujinho, aí eu passo um paninho, um algodãozinho com álcool gel e tal. Pablo trabalha com venda e assistência técnica de aparelhos. Ele diz que algumas dicas simples, se seguidas, podem aumentar a vida útil do aparelho. Por exemplo, é sempre bom manter o celular longe de locais sujos e empoeirados. Na hora de limpar, nada de água. Locais quentes ou frios, mantenha longe o aparelho. Na praia, é preciso deixá-lo em local seguro e seco, longe da água do mar. Não derrube nem bata o celular. Muitos são os cuidados que podemos ter para manter a vida útil do aparelho, sem precisar levá-lo para reparos. Evitar o uso máximo próximo de água ou em banheiros. Banheiro é muito comum a pessoa deixar cair em sanitário ou até mesmo na hora do banho ele ter algum desgaste na placa devido à umidade. Então acontece o quê? O cliente às vezes chega aqui na loja, ó Pablo, meu telefone do nada parou de funcionar. Só que não foi do nada. A umidade, ela com o tempo começa a corroer dados da placa. Então acaba estragando. Outro cuidado básico também, na hora de praticar algum tipo de exercício, é evitar de usar na cintura. Porque por nosso suor ser salobo, ele acaba também correndo trilhas. Se o seu celular caiu na água, ele recomenda que leve para a assistência. Assim, evita que ele oxide. Muitas vezes é comum colocar o celular para secar no vento, ou no sol, ou com um secador de cabelo. No vento é até indicado, mas Pablo dá uma outra dica. O telefone caiu na água, teve alguma suspeita de molhado, alguns aparelhos a bateria são removíveis. Então o primeiro passo é remover a bateria e não mexer no aparelho. Em caso de aparelhos que a bateria é interna e não tem como remover, a gente aconselha o seguinte, é o final de semana, caiu na água. O cliente pega o aparelho, coloca um receptor com arroz, por incrível que pareça, o arroz ele vai puxar a umidade, mas também o cliente não vai ligar o aparelho. A gente aconselha que tire o chip para evitar de receber ligação. Na segunda-feira, ou dia posterior, ele leva a tão autorizada para a autorizada poder abrir o aparelho e fazer a limpeza. A limpeza do celular é um outro cuidado importante. Ele nos orienta em como fazer a limpeza corretamente. Primeiro, nada de água. Use um álcool próprio para a limpeza, que não é esse de supermercado. Em seguida, retire a poeira de todos os cantinhos, por fora, por dentro. Espere durante 10 minutos para usar novamente o aparelho. Uma outra limpeza que é bastante fundamental para o celular manter a performance é a limpeza virtual. Digamos assim que seu celular está pesado, cheio de fotos, cheio de áudio. Essa limpeza também é preciso ser feita. Jamais instalar aplicativos que a pessoa instala pensando que é uma coisa e quando vai ver é outra. Se não tem fundamento, ele pode estar apagando, que aquilo ali ocupa espaço no aparelho. Outra sugestão também, para se ter uma performance melhor do seu telefone, seria a questão de conversas de grupo de WhatsApp, que hoje todo mundo tem vários grupos. Então, com o tempo, todas aquelas conversas, elas não são transferidas para dados externos, como um cartão de memória, por exemplo. Ficaria na memória interna do aparelho. Fora as fotografias, os áudios. Sim. Aí, isso aí poderia estar sendo alguma coisa excluída. Já fotos, tentar sempre com o backup atualizado. É comum, em caso de danificar a placa, molhar o aparelho, tudo aquilo que você tinha, você perder. Então, se você tem um backup posterior a isso, não teria problema. Tanto a linha Android quanto a linha iOS, aplicativos próprios para armazenamento. Então, se você faz armazenamento, não precisa ser diário, mas pelo menos semanal ou mensal, você faria esse armazenamento e excluiria mais que você não iria utilizar no aparelho. Então daria uma melhora no aparelho insignificante, né? Sem sombra de dúvida, melhor. No caso da limpeza, é importante realizá-la a cada 15 dias. E lembre-se, celular é um objeto que sempre está à mão. Em contato com a boca, olhos, ouvido, é sempre bom mantê-lo limpo. E quando levá-lo ao técnico, procure sempre um autorizado. Estrutura física, eu tenho um produto que eu comprei, que é como se fosse um álcool específico para limpar o celular. Com algodão, eu limpo ele diariamente, até porque ele suja também no ambiente externo, enfim.
E dentro, para preservar a memória, por exemplo, memória e bateria são coisas que você perde com o tempo. Então eu tento deixar ele carregar todo, por exemplo, porque a bateria desgasta, limpa os dados, enfim, coisas assim para manter ele com uma longa durabilidade.